Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Eu tô aqui para apresentar o trabalho Estudando Deficiência a partir da personagem Toph de Avatar. Esse trabalho objetivou realizar aproximações entre os estudos da deficiência e a personagem Toph de Avatar. Para isso, a gente selecionou 9 episódios, onde a personagem é bem destacada, na série animada Avatar: A Lenda de Aang e a sua sucessora Avatar: A Lenda de Korra. Uma breve contextualização histórica da deficiência, então, né? Na antiguidade, as pessoas com deficiência eram mortas ao nascer. Na Idade Média, a deficiência era ligada à sujeira da alma e à marca do demônio, e também eram mortas, né, e caçadas. No século XX, o regime nazista se utiliza desse ódio da deficiência, que vem desde a antiguidade, para ter as pessoas com deficiência como suas primeiras vítimas, né? Então, os nazistas começaram caçando pessoas com deficiência. E as pessoas da sociedade ajudavam eles a encontrarem essas pessoas, né? No século XXI, mesmo com todo o direito que as pessoas com deficiência adquiriram ao longo da história, né? O direito à vida, etc. O Teleton é um exemplo de discriminação enorme que as pessoas com deficiência ainda passam. Porque o Teleton ele coloca a pessoa com deficiência nessa posição de pena, de superação, de coisa a ser reabilitada, consertada. E os estudos da deficiência consideram isso um exemplo claro de discriminação e do modelo médico da deficiência que a gente vai ver mais para frente. Então o Teleton utiliza desse discurso para arrecadar dinheiro, e é o discurso também que o senso comum se alimenta muito, né? Que a deficiência é um defeito que deve ser consertado. Então aqui a gente tem o apagamento histórico da deficiência, né? A gente tem a discussão de que a narrativa da deficiência é socialmente controlada e ela vem de um lugar de que a deficiência é ruim, né? Ela corrobora com essa narrativa de que a deficiência é ruim, de que ela é geradora de sofrimento, e não se ouve as pessoas com deficiência falarem sobre, né? Não se ouve outra perspectiva, né? Não se fala disso em escola, não se fala disso em faculdade. Então, por isso o apagamento sistemático da deficiência. Não se estuda a deficiência como político, né? Como classe marginalizada, como as outras, né? Como as pessoas negras, como as pessoas LGBT. Não se estuda a deficiência como classe marginalizada. E aí a gente vai ter o perigo da narrativa única, né? Que é esse perigo de escutar só um lado da história, né? Só o lado da história que diz que a deficiência é ruim, sem dar perspectiva para as pessoas com deficiência falarem se a deficiência é realmente ruim, se o problema vem realmente da deficiência. Então aqui a gente tem os modelos de compreensão da deficiência, né? 2 dos modelos de compreensão da deficiência, porque tem mais. Os estudos da deficiência surgem dessa divisão, né, entre o modelo médico da deficiência e o modelo social da deficiência. O modelo médico da deficiência vem desse lugar que eu já mencionei, né, que a deficiência tem que ser consertada e que ela é a causadora dos problemas vivenciados pelas pessoas com deficiência. Então a deficiência é culpabilizada, né? O modelo social diz que não, que a sociedade é geradora de barreiras, né, inclusive a discriminação, que a deficiência é uma narrativa culturalmente fabricada, né? Então você coloca a deficiência nesse lugar de ruim, isso é socialmente instituído, e que a deficiência não gera a dificuldade vivida pelas pessoas com deficiência, mas sim a inabilidade da sociedade em lidar com os corpos vistos como diferentes, né? Então aqui a gente tem a divisão entre lesão e deficiência, né? Lesão seria um corpo, um braço quebrado, por exemplo, né? E a deficiência é a relação entre lesão e interação social
e discriminação, porque uma pessoa com braço quebrado não vai sofrer discriminação como uma pessoa com deficiência vai sofrer, justamente porque a narrativa da deficiência é culturalmente fabricada, né? De que a deficiência é ruim, de que a deficiência deve ser reabilitada, de que a deficiência é anormal, né? E um braço quebrado é só uma fase, é normal, enfim. E os estudos da deficiência, eles vão questionar, né? Por que que o corpo com deficiência é considerado anormal? Por que que o corpo sem deficiência é considerado o normal? Então aqui a gente tem a crítica feminista ao modelo social da deficiência, né? Porque o modelo social da deficiência acreditava que a simples remoção das barreiras sociais possibilitaria uma vida plena para as pessoas com deficiência, né? E a crítica feminista vai dizer que existem pessoas com deficiência que nunca vão experienciar a independência completa, né? E que tudo bem. E que, na verdade, a independência completa é uma ilusão criada pelo neoliberalismo, porque ninguém é completamente independente. E que isso deveria também ser foco de problematização dentro dos estudos da deficiência, né? A ideia de independência completa e a gente deveria normalizar a interdependência, né? Relações interdependentes, considerando que o ser humano é interdependente por natureza. Então aqui a gente tem um pouquinho da relevância de Avatar e por que ele foi escolhido, né? Avatar tem vários personagens com deficiência, apesar da gente ter escolhido uma personagem só para ser o foco da análise. Avatar tem uma presença acadêmica muito forte, então a gente tem nas bases de dados trabalho de Avatar no campo da arte, no campo da sociologia, no campo da psicologia, no campo da moda, na história, enfim. E Avatar é um desenho muito relevante, porque até hoje ele vem recebendo novas criações e novos quadrinhos, novas animações, novos live actions, etc. Apesar de ter sido criado lá no começo dos anos 2000. Então, a metodologia da pesquisa é uma pesquisa exploratória documental, já que a gente não usa só os recursos do arcabouço científico, a gente usa também as animações e a gente também exploratória porque não se fala muito disso. Realizou-se ali a pré-seleção dos 9 episódios e é uma análise de conteúdo, né? O universo de Avatar, então, né, uma breve contextualização, é um universo dividido em 4 nações: Nação do Fogo, Reino da Terra, Tribo da Água e os Nômades do Ar. O Avatar é o único capaz de dominar os 4 elementos. E no desenho, né, foco da análise, o Avatar está procurando um mestre para ensinar ele a dominar a Terra. E é aí que a Toph entra, porque ela é uma dominadora de Terra, né, uma pessoa capaz de dominar a Terra. E ela ensina o Avatar a dominar esse elemento. O primeiro episódio em que ela aparece é a Bandida Cega. Nesse primeiro episódio a gente tem muitas cenas que já revelam capacitismo, né? Os personagens têm pena de lutar com ela porque ela é cega. As pessoas dizem que ela não pode lutar porque ela é cega, que ela não pode dominar o elemento que ela domina porque ela é cega. Os pais dela dizem que colocam ela num lugar de coitada, de subserviência, um local de nenhuma agência, né, sobre a vida. Eles falam que ela jamais vai ser independente e é de novo, né, é o lugar onde um modelo caritativo e um modelo médico coloca a pessoa com deficiência, né, nesse local de pessoa com pouca agência. E por isso a gente deve estudar a deficiência para entender que pessoas com deficiência são pessoas com corpos políticos e pessoas que podem experienciar, sim, a independência, a interdependência no caso, né? Como todos nós, como todo mundo. Então aqui a gente tem a família da Toph esconde ela, né, da sociedade, o que era um comportamento muito comum entre as famílias ricas da antiguidade, né? Elas escondiam um familiar com deficiência e a família da Toph é muito rica, né? E a gente tem o exemplo dos familiares da Toph, né, que colocam ela nessa posição de coitada, de que precisa de ajuda, né? E a Toph enfrenta esse capacitismo, né? Por isso que a gente tem aqui dois
dois exemplos de interpretação para esse episódio, né, que seria o mais importante de ser analisado. Um autor vai dizer que esse episódio é um exemplo de capacitismo e torna o desenho capacitista. Outro autor vai dizer que esse episódio, é um exemplo claro de capacitismo e ajuda o telespectador a entender como o capacitismo funciona. E é exatamente nesse ponto que o trabalho que eu estou apresentando aqui concorda, né? É uma forma de fazer com que o telespectador entenda o que é capacitismo e como ele funciona, de uma forma didática. Então, aqui é analisado um conjunto de episódios, né? Acredito que sejam 3 episódios de uma vez, né? A passagem da serpente. Os teóricos da deficiência tinham medo de apresentar qualquer tipo de fragilidade, porque eles acreditavam que, como a deficiência já era permeada por um discurso de fragilidade, de pena, de é uma comunidade que precisa de ajuda, que vai precisar sempre de ajuda, eles não queriam demonstrar qualquer tipo de fragilidade. E é aí que entra também a crítica feminista, que o que deve ser problematizado não é a necessidade de ajuda, né? A gente não deve esconder que precisa de ajuda. A gente deve normalizar o precisar de ajuda, porque todo mundo precisa de ajuda. Então, a pergunta que a gente faz aqui é, nestes episódios, mostrar a Toph precisando de ajuda, né, que é o caso, seria normalizar ideais capacitistas da deficiência, né, que a comunidade de pessoas com deficiência sempre vai precisar de ajuda e é digna de pena? A resposta é não, se você considerar ali a crítica feminista e ao debate da interdependência, né, que a ajuda tem que ser naturalizada. Porém, sim, a ajuda para pessoas com deficiência pode ocorrer de maneira ofensiva e capacitista e caritativa, né, baseada em pena. Mas o objetivo é que a ajuda seja naturalizada, né? O que acontece com a Toph e com os amigos dela, né, que criam ali uma intimidade e uma segurança no processo de ajudar. Então, aqui eu separei alguns feitos, né, da Toph no desenho, mas o importante é que o desenho ele cria uma representatividade que foge do que é geralmente representado nos desenhos normalmente, né? Ele cria uma narrativa anticapacitista, ele não representa a deficiência como algo que deve ser curado ou superado, ele representa a deficiência de forma que dá valor, né? Que agrega valor à personagem, que agrega força e ele coloca a personagem nesse lugar de força e de independência. É interessante observar, por exemplo, que a personagem é a única, além do protagonista, a ter 2 estátuas no desenho em sua homenagem, né? Ela tem mais do que 2 estátuas, perdão, ela tem 3. E ela é a única, além do Avatar, né? Além do protagonista, a ter esse feito. E ela também criou a dominação de metal, né? Então no desenho ela faz várias coisas e ela é uma representação assim, um ícone do orgulho da deficiência. Ela deveria ser, né, considerada um ícone do orgulho da deficiência. Ela é uma forma de como as pessoas com deficiência devem ser representadas. Devem ser representadas. Ela é um marco assim que possibilita ver um futuro melhor para a representação das pessoas com deficiência, que geralmente é muito ligada à pena e à caridade, né? Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.